Bem, essa aula é uma aula muito importante sobre integral dupla, porque a gente não encontra referências sobre esse assunto. É muito difícil encontrar referências sobre esse assunto. Como resolver uma integral dupla através de métodos numéricos. E nós vamos fazer isso, claro, através da solução de um exercício, que é esta integral que aqui se encontra. E a gente tem aqui um valor de referência para esta integral, que é 6,9595, certo? Para que a gente veja, a gente possa ver se nós estamos no caminho certo. Nós vamos resolver essa integral primeiro pela regra de Simpson repetida, usando 4 espaçamentos em cada direção. Não vamos resolver pela segunda regra de Simpson repetida, para que esse vídeo não fique muito extenso, certo? E vamos pular depois para a quadratura gaussiana, com 3 pontos em cada direção. Então, o que é preciso saber para resolver esta integral? Primeiro, uma noção que vem lá do cálculo 2 é que isto é uma integral de 0 a 2, da integral de menos y a y, da raiz quadrada de 1 mais x2 mais y2 dx dy. Ou seja, é como se essa integral de dentro, que está contida nos colchetes, eu chamasse de f de y. Então, eu vou criar a função f de y. A cada passo que eu der, observe que quem é integrado por último é y, certo? E estes limites de integração aqui de fora referem-se a y. Portanto, se eu desejo resolver este problema nesta letra A aqui, utilizando a regra de Simpson repetida com 4 espaçamentos, então o primeiro valor de y é 0, o segundo valor de y é meio, o terceiro valor de y é 1, o quarto valor de y é 1,5 e o último valor de y é 2. Ou seja, aqui ao lado eu vou colocar os valores de f de y e assim sucessivamente, acompanhado dos multiplicadores de Simpson. Perfeito? Então, pessoal, primeiro eu preciso resolver a integral f de y considerando o valor 0. Então, quanto vale f de 0? F de 0 é a integral de 0 a 0 da raiz quadrada de 1 mais x2 dx. Não preciso resolver por método numérico nenhum para saber que este valor é 0, porque integral de a até a de f de x dx é 0, isso é uma propriedade das integrais. Tá certo? Então eu passo diretamente para y igual a meio agora. Certo? Então, f de meio é a integral. Observe que a integral de dentro é de menos y até raiz de y. Então, de menos meio até raiz de meio, que é 0,70 711, de 1 mais x2 mais y2. Meio ao quadrado é 0,25. Então, 1 mais 0,25, 1,25 mais x2. Então, agora eu vou resolver esta integral para saber quanto vale f de meio. Lembrando novamente que eu preciso montar no final uma tabela para integrar f de y, colocando os multiplicadores de Simpson, e como falamos há instantes atrás, eu preciso desses valores, à semelhança do que eu estou fazendo aqui com a variável x, eu vou fazer também com a variável y no final. Lembrando
que quando y for igual a zero, eu vou ter f de y igual a zero. Já tenho o meu primeiro valor aqui. E agora eu vou construir o segundo. Então, eu vejo que entre 0,70,711 e menos meio, eu faço essa conta e divido por 4 e observo que o passo da integração é 0,301,78. Portanto, eu coloco aqui o meu menos meio, certo? Depois somo 0,301,78 e de novo, e tenho que bater, claro, no final 0,70,711. Este é o valor de f de x. Eu vou lançar os valores de f de x aqui, colocar os multiplicadores de Simpson, efetuar as multiplicações, somar esta coluna, multiplicar por h sobre 3 e eu obtenho 1,4176, o meu f de meio. Perfeito? Vou fazer a mesma coisa com os demais valores. Para y igual a 1, f de 1 é integral de menos 1 até 1, lembrando que é de menos y a raiz de y, certo? De 1 mais x2 mais y2. Como y é 1, então eu tenho dentro da minha raiz 2 mais x ao quadrado dx. Novamente, de menos 1 até 1, passo igual a meio. Preencho a minha coluna de f de x, minha coluna dos multiplicadores de Simpson, minha coluna constituída pelas multiplicações, e obtenho f de 1 igual a 3,0488. Para y igual a 1,5, f de 1,5. Esta integral, a mesma coisa, determino o passo, preencho os valores de f de x, lembrando que isso é 1 mais x2 mais y2, como y é 1,5, y ao quadrado é 2,25, por isso o meu radicando aqui fica 3,25 mais x2. Então, obtenho aqui f de 1,5. E por último, para y igual a 2, integral de menos 2 a raiz de 2, da raiz quadrada de 5 mais x2, obtenho o valor de h. Lembrando que aqui é menos 2, portanto, raiz de 2 menos menos 2, da raiz de 2 mais 2, dividido por 4, que é o número de espaçamentos. Determino h, valores de x, seguindo o passo de 0,85355, f de x, multiplicadores, multiplicação entre f de x e o multiplicador de Simpson. Determino f de 2, coloco aqui os meus valores de y, que anteriormente eu já sabia, que era de 0 a 2, com passo igual a meio, porque eu tenho 4 pontos na minha, 4 intervalos, 4 espaçamentos. Então, eu obtenho aqui ao final um valor da integral de 6,9444, lembrando que a minha referência era 6,9595. Então, é claro que isso é uma questão didática, certo? E eu obtenho um erro percentual de 0,2%. Né? Então, revisando, primeiro eu resolvo na integral de fora, eu vou estabelecer um passo para y. Nas integrais de dentro, eu vou resolvendo à medida que eu dou valores para y. No final, eu posso compor esta tabela, que a gente já está acostumado com ela, para determinar o valor final da integral. H sobre 3 vezes o somatório de multiplicador de Simpson vezes f de y, eu tenho aqui o meu valor da integral.
Então, agora vejamos como isso funciona para a quadratura gaussiana com 3 pontos em cada direção, certo? Então, se eu tenho aqui na integral de fora, integral de 0 a 2, significa que A é igual a 0, que B é igual a 2. Então, a minha transformação x de t é A mais B sobre 2, 1. B menos A sobre 2, 1. Então, a minha transformação é 1 mais t. Então, se para a quadratura gaussiana com 3 pontos, t0 é menos a raiz de 15 sobre 5, que dá este valor. T2 é mais a raiz de 15 sobre 5, que dá este valor. T1 é igual a 0. Através dessa transformação, eu posso chegar a y0, y1 e y2. Então, a semelhança do que eu fiz com a regra de Simpson, eu vou guardar estes valores para atribuir ao resolver a integral de dentro. Então, observe que eu estou fazendo rigorosamente a mesma coisa. Para y igual a 0,225403, não precisava de tantos dígitos, né? Mas, neste caso, quanto mais, melhor. Vamos determinar f de y0, integral de menos y até a raiz de y, de 1 mais x2 mais y2, e obtemos aqui o passo, primeiro os valores de t, segundo os valores de x. Como foram obtidos esses valores de x? Pela transformação universal, certo? A mais b sobre 2 mais b menos a sobre 2t. Lembrando que A é menos 0,225403, B é 0,474766, e através disso eu chego à transformação neste passo aqui. Eu acabei omitindo, mas é através dessa transformação que eu chego aos valores x de t. Posso, mantendo y fixo, determinar f de xy, que nada mais é do que a raiz quadrada de 1 mais x2 mais y2. Aqui estão os multiplicadores A da quadratura para 3 pontos, lembrando que A0 é 5 nonos, A1 é 8 nonos e A2 é 5 nonos. Executo a transformação. Apanho a soma desta coluna e multiplico por b menos a sobre 2, que é igual a 0,3505, desculpe, certo? Então, meu f de 0,225403 é este valor que aqui se encontra. Faço a mesma coisa para y igual a 1, integral de menos 1 a 1, b menos a sobre 2 é 1, a mais b sobre 2 é a mais b sobre 2 é 0. Então, essa transformação é x de t igual a t. Então, observe que os valores são iguais aqui, certo? Com isso, novamente, determino f de xy, coloco aqui os meus coeficientes, pego a soma dessa coluna, multiplico por b menos a sobre 2 e tenho o valor desta integral. E o último passo, para y igual a 1,774597, eu faço a mesma coisa, obtenho aqui, a partir dos valores de t, o valor de x, o valor do integrando, os coeficientes e a multiplicação entre eles. Multiplico a soma desta coluna
por b menos a sobre 2. Você pode depois reproduzir esse resultado e obtenho agora 6,92563. E agora eu posso determinar o valor da integral. B menos A sobre 2, lembrando que agora eu estou na integral de fora, igual a 1, 5 nonos, certo? 8 nonos, 5 nonos. Então, 5 vezes o primeiro valor, y0, 8 vezes, y0 não, f de xy. 8 vezes o segundo valor, que é f de 1, mais 5 vezes o terceiro valor, dividido por 9, eu obtenho 6,9666 e obtenho ainda um erro inferior ao erro que eu cometi com a regra de Simpson com 4 espaçamentos. Então, aí está como se resolve uma integral dupla através de um método numérico. Não achei necessário ir à exaustão dos métodos, mas aí está. Fizemos com a regra de Simpson repetida e com a quadratura gaussiana com poucos pontos, com 3 pontos apenas. Lembrando que a regra de Simpson usou 5 pontos. Ok?